Bom dia a todos. Bom dia. Pronto, agora os encarnados. Bom dia. Agora eu escutei. Um de cada vez não entende. Quem gosta de fazer isso é um palestrante da Rede Amiga Espírita, André Sobreiro. Quem tiver a oportunidade de assistir as palestras dele no YouTube, eu gosto bastante. São muito boas mesmo. Bom, pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez para nos instruirmos na nossa doutrina. Hoje, a respeito do atendimento espiritual, é um workshop, vai demorar um pouquinho, então vamos deixar nossas atribulações, nossas preocupações, nossas atribuições materiais, deixa tudo lá fora. Vamos nos reunir aqui em espírito, com um pensamento elevado para o alto, em direção ao Cristo e suas equipes espirituais, que nos abençoe, nos ilumine a mente, para que hoje seja uma manhã muito proveitosa. Eu quero iniciar aqui com a leiturazinha rápida, afinal hoje é domingo de Ramos, né? Eu vou ler aqui um textozinho que eu achei aqui num grupo de estudos, a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, para a gente iniciar com uma pequena reflexão. O texto bíblico diz o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram para Jerusalém. No caminho, Jesus pede para que seus discípulos lhe arranjassem um animal de carga, e assim o fizeram. Jesus montou nele e prosseguiu a viagem. A estrada estava cheia de pessoas que também iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa judaica. Eles abriram alas para Jesus passar. Acenaram com ramos de árvores e forraram o chão com suas roupas. E ao segui-lo iam gritando parte de um salmo: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E o grupo de estudos aqui, Allan Kardec, coloca o seguinte texto: o simbolismo do jumento pode ser uma referência à tradição oriental de que este é um animal da paz, ao contrário do cavalo, que seria um animal de guerra. Segundo esta tradição, um rei chegava montado num cavalo quando queria a guerra e num jumento quando procurava a paz. Portanto, a entrada de Jesus em Jerusalém simbolizaria sua entrada como um príncipe da paz e não um rei guerreiro. Em muitos lugares no Oriente Próximo, antigo, era costumeiro cobrir de alguma forma o caminho à frente de alguém que merecesse grandes honras. A Bíblia hebraica, no livro dos Reis, relata que Jeú, filho de Josafá, recebeu este tratamento. Este era símbolo de triunfo e vitória na tradição judaica e aparecem em outros lugares da Bíblia. Por causa disso, a cena do povo recebendo Jesus com as palmas e cobrindo seu caminho com elas e com suas vestes se torna simbólica e importante. O último domingo de Jesus na terra ficou conhecido como Domingo de Ramos. Neste dia ele entrou exaltado e saudado com respeito e alegria, mas 4 dias depois, os mesmos que o saudaram o condenaram à morte. Ainda hoje fazemos isso a ele. Nós o saudamos, dizemos que o amamos, compartilhamos seus ensinamentos pelas redes sociais, mas em seguida, muitos de nós o traímos quando nossas atitudes e palavras contrariam seus pedidos. Com isso, condenamos à morte seus ensinamentos. Mas ele acredita em nós, porque nos compreende, sabe que ainda damos mais valor às coisas materiais do que às espirituais. E assim, continua aguardando há mais de 2000 anos que o sigamos. Pensemos nisso. Então, com essa mensagem, eu dou as boas-vindas a todos das outras casas, nossos irmãos de Cruzeiro, de Jardim Seredó, de Acari também. Os de Parelhos, infelizmente, o carro quebrou, não vão poder vir, mas eu ainda tenho uma fé que eles vão entrar por aquela porta ali já já. E no jumento, quem sabe, né? Aí a gente tira as vestes e volta no caminho, né? Bom, então, agradecemos a presença de Naldo, coordenador do DAI da FERN, não é isso? A Alisson, que nos escolheu a casa de Acari para receber esse evento, nossos mais sinceros agradecimentos. E a todos os nossos irmãos que colaboraram para a ornamentação, a preparação desse local hoje, para a gente receber esse evento. Então eu convido o Paulinho, nosso amigo de Cruzeiro, para proceder com a prece inicial do nosso evento.
Bom dia a todos e a todas. Então vamos fazer nossa prece inicial agradecendo a Jesus por este dia. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprendermos mais dos Teus ensinamentos e aprimorarmos as nossas ações de amor para com os nossos irmãos através do atendimento espiritual. Que possamos ter uma manhã de aprendizagem, uma manhã em que nós pensaremos mais no outro, de como agir com o outro, de como acolher o outro nas nossas casas espíritas. Pedimos aos espíritos superiores que nos auxiliem, que nos dê o amparo necessário para que possamos assimilar todo o conteúdo que será ministrado nesta manhã. Que o nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, nos envolva em sintonia e vibrações de paz e de amor e de luz. Que assim seja. Bom, só um pequeno aviso. Peço que coloquem os celulares no silencioso. Ali atrás temos água, temos café. Os banheiros estão aqui à direita e à esquerda do salão. E com vocês, Naldo Vicente, não é isso? Por enquanto? Por enquanto, nessa existência, né? Bom dia. Me sentindo Roberto Carlos aqui. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, a caridade de sair de suas casas num dia de domingo para me ouvir. Sinceramente eu não viria. Pois é. Não fale isso nem brincadeira, que eu encerro agora e mando você para casa. Bom, na verdade é o seguinte, eu costumo dizer que aqui, quem está à frente, não tem tanto conhecimento quanto vocês imaginam. O conhecimento, ele, graças a Deus, hoje é generalizado. E cada um de vocês deve, por obrigação de si mesmo, dentro do quadro evolutivo, procurar conhecimento. Aqui a gente, na verdade, faz aquela velha ponte, onde você pode despertar um pouco mais para a aquisição do saber. Mas a ideia de que, por exemplo, você faz um workshop ou uma formação, a primeira coisa que eu digo a qualquer um, daqui vocês não vão sair formados. Não existe ninguém formado em dialogador fraterno, passista, recepção, porque a formação é contínua. Nós sabemos muito pouco ainda. A nossa obrigação, na verdade, é só tentar repassar algumas coisas que possam despertar em vocês o interesse para que vocês possam se aprofundar em determinados temas. E cada um vai por si só buscar esse conhecimento. Então, existe uma ideia muito errada, às vezes, de alguns que ministram curso. Não, olha, eu vou te dar até um certificado. Nós podemos certificar que você esteve presente no curso, não há problema nenhum. Mas dizer que você está formado é muita presunção. Dentro do mundo chamado doutrina espírita. Acredito que não é à toa que a gente estava até conversando ainda há pouco sobre isso, do que de fato a gente conhece de doutrina espírita. Nós vamos aqui voltar em inúmeras encarnações estudando só um livro. Tomemos agora, a partir de agora, a ideia de estudar apenas um. E vamos em 20 encarnações, e daqui a 20 encarnações a gente vai ter inúmeras dúvidas. Aí o nosso amigo aqui já estava falando de outra coisa mais profunda, e as tradições. Então, observe que a nossa jornada é longa, muito longa. Joana de Ângeles, segundo relatos, estudou 50 anos psicologia no mundo espiritual. Não estamos falando das encarnações dela aqui, não. A maioria de nós aqui não tem nem 50 anos. A Alice, por exemplo, está com quanto? 20? Então nós vamos aqui fazer
passagem rápida do que é o atendimento espiritual. Eu acho importante isso, por quê? Porque muitas vezes a gente se depara na rua com alguém e diz, o que é o atendimento espiritual? Como é que funciona isso? E a gente às vezes fica perdido, sem saber nem o que dizer. Não. Então nós temos hoje um departamento, inclusive, que trata de quê? O DAI, Departamento de Atendimento Espiritual. E esse departamento, ele comporta outros departamentos dentro da casa. Então ele é uma coordenação que vai estar ali com outros departamentos. E nós vamos ver um pouco disso tudo hoje, para que a gente possa ter mais interesse pelo tema, para a gente ter mais interesse por determinada área, e para que a gente possa cada vez mais poder auxiliar aí fora, aqui dentro, em qualquer lugar, aquele que necessita de nós. Não podemos esquecer que aquele que mais sabe tem obrigação com aquele que menos sabe. Confere? Então, o que é o DAI? O Departamento de Atendimento Espiritual, ele tem como finalidade atender adequadamente as pessoas que adentram e frequentam o centro espírita, em busca de orientação, de esclarecimento, de ajuda assistencial, espiritual e moral. E caso haja necessidade, o departamento encaminha para outros departamentos, ou seja, o DAI ele tem essa finalidade, o Departamento de Atendimento Espiritual tem essa finalidade, atender, vejam bem, adequadamente. Por isso a necessidade de conhecer. E uma vez diagnosticado algumas coisas, entendido algumas coisas, passar para outros departamentos. O objetivo: acolher as pessoas por meio de ações fraternas, de forma continuada, de conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o centro espírita, em especial aos que procuram pela primeira vez, o acolhimento, o esclarecimento, a consolação, o apoio e o amparo de que necessitam para atravessar as suas dificuldades de forma produtiva. Nós não podemos fazer doutrina espírita sem produtividade. De nada vale aqui eu estar falando, mas não ter produtividade nenhuma. Nós já passamos dessa fase. Hoje nós temos que ter produtividade dentro da casa. Ora, primeiro passo, cada um poder se equilibrar. À medida que se equilibra, vai ajudar aqueles outros. Por quê? Porque hoje qual é a maior dificuldade que nós encontramos aí fora? O relacionamento. A dificuldade das pessoas de se relacionar umas com as outras. Devido ao nosso processo evolutivo, nossos sentimentos hoje são muito aflorados. Eles são muito exasperados. Por qualquer bobagem a gente está se milindrando. Eu acho muito bonita essa palavra no Espiritismo, porque a gente, ao invés de falar orgulho, fala milindre. O que é o milindre? Orgulho disfarçado. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós somos ainda muito orgulhosos, vaidosos. Isso é um defeito? Sim. É ruim admitir? Não. Estamos aqui para quê? Para poder, cada dia que passa, melhorar. Eu já, por exemplo, fiz uma palestra sobre orgulho, que eu nunca tinha sido tão aplaudido dessa forma. E a pessoa chegou para mim depois e disse, mas Naldo, como você fala bem sobre o orgulho? Como é isso? Eu digo, eu falava de mim, ficou fácil. Eu estava falando de mim, então fica fácil. Eu sei coisas horríveis sobre mim. Então, ora, somos nós, numa caminhada. Isso implica então que eu não tenho condições de ajudar aquele que chega a casa? Tenho, porque se eu já avancei um pouquinho, eu já posso ajudar aquele que estava na mesma condição que eu. Esse é o processo evolutivo. Daqui vocês chegaram mas já sai outro. Jamais vocês vão ser a mesma pessoa de ontem. Hoje é outra pessoa. Vocês começam a assistir uma palestra
de Divaldo, que é de qualquer pessoa que seja que tenha realmente competência doutrinária, você inicia na palestra sendo uma pessoa e termina sendo outra. Você adquiriu o conhecimento, você adquiriu o saber, você não é mais aquela pessoa. Você vai ter uma outra visão do mundo. Então é dessa produtividade que nós estamos falando do atendimento espiritual. Ok? Isso aqui não é um monólogo e nem uma palestra. Sintam-se à vontade para levantar a mão e perguntar. Caso eu não saiba responder, temos os universitários, aqui ó, bem pertinho para poder nos auxiliar. Né? O trabalho desenvolvido pelo atendimento espiritual no Centro Espírita abrange as seguintes atividades: recepção, diálogo fraterno, explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, a palestra. Aí você vai dizer assim, mas todas as palestras? Não, aqui tem como base o Evangelho. Existem outras palestras de cunho científico, que não é a palestra pública. O passe, a irradiação, o Evangelho no lar e a implantação do Evangelho no lar. Olha aí, quanta coisa abrange o atendimento espiritual. Implantação do Evangelho, Evangelho no lar, irradiação, passe, explanação do Evangelho, diálogo fraterno e recepção. Então o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um passeio por esses departamentos, por todas essas áreas. Vocês vão poder levantar a mão, fazer perguntas, e daqui eu quero sair com a ideia fixa de que cada um possa escolher aquele departamento para poder se aprofundar, para poder buscar conhecimento. Porque se tem uma coisa boa hoje, é que nós temos muito material aí ofertado. Só tomem cuidado no que vai ler, no que vai assistir, porque tem muita coisa que está sendo misturada com o espiritismo. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Qualquer coisa hoje, porque o espiritismo está na moda, né? Então, por estar na moda, todo mundo coloca lá livro espírita. Então, psicografia através de Dedé da Rapadura, tal, dizendo como formou o caldo de cana. Aí embaixo. E hoje, é muito interessante que nunca a gente viu tanto livro no mundo espírita, né? Tanto espírita. Só que antigamente, quando você psicografava um livro como Chico, Divaldo fazia e outros, automaticamente terminou, já fazia a doação daquele livro ali dos direitos autorais. Hoje acabou isso aí, viu? A turma está escrevendo o livro e no máximo diz assim, ó, isso aqui, vocês comprando, vai ter uma contribuiçãozinha para determinada instituição. É assim que funciona. Então a gente tem que tomar cuidado com o que lê. Temos que tomar muito cuidado. Temos a base? Temos o Evangelho. Tudo aquilo que foge do Evangelho. Porque a gente muitas vezes vê livros que dão umas viagens aí que é muito complicado. Então é importante a gente comprar livros que tem o selo da federação? Sim. Por quê? Porque aquele livro passou por um crivo de análise de pessoas que realmente conhecem de doutrina espírita. E às vezes ainda corre risco de errar. Recepção. O que a gente entende por recepção? Eu acho interessante porque a recepção é aquela cara, todo mundo na casa diz assim, fulano, está chegando agora, não tem nada para fazer não, pô, fica na recepção. Fica ali. Ah, na recepção, já pensei que eu ia para uma mesa mediúnica, já estou sendo rebaixado. A gente escuta isso. Ah, não, da recepção não quero não. Poxa, o pessoal só ficar ali recebendo o povo, dando um santinho. Não tem importância nenhuma isso. Quem tem empresa aqui, ou quem já foi a algum comércio, algum local, sabe o quanto é importante a recepção. Mas vamos falar aqui do mundo espiritual. Vamos falar de uma cidade chamada Acari, uma cidade de predominância católica, não foi muito difícil deduzir pela quantidade de pessoas que tem hoje na missa. Vocês já pararam para pensar quanto que a espiritualidade trabalha a intuição
de um indivíduo que passa por uma perturbação para que ele venha até o centro espírita? O trabalho às vezes leva meses trabalhando e aproveitando um momento que aquele rapaz ali ou aquela pessoa ela consegue amenizar seus transtornos para que a espiritualidade possa intuir, possa fazer com que ele tenha força de vir bater na porta da casa espírita. Muita gente já trabalhou do outro lado para que possa acontecer isso. Aí você, por falta de zelo, coloca alguém na recepção que não tem o menor tato de relação humana e não tem nenhuma base doutrinária. Você corre o risco de colocar o trabalho da espiritualidade todo por água abaixo. Todo. Porque se você imaginar que o primeiro contato que aquela pessoa vai ter com você está errado, ele vai ter no campo físico, mas no campo espiritual, espíritos ali já estão trabalhando há muito tempo, tentando fazer com que ele venha receber auxílio na casa espírita. Então a recepção, ela tem esse papel de acolher o indivíduo no seu primeiro contato. Ou vocês esqueceram aquela frase que diz assim: a primeira impressão é a que fica. É a que fica. Vocês querem ver uma coisa importante na recepção? Imagine que Alisson está lá na recepção e chego eu, mais perturbado do que sou hoje, mais transtornado do que sou hoje. Início de tudo, vou lá. Aí Alisson me recebe de forma muito agradável, de forma gentil, sem intimidades, mas de forma educada. Ele me recebe, me acolhe, me orienta a passar pelo diálogo fraterno, mas discretamente ele vai lá no livro de assinaturas de presença da casa e vê o meu nome. Não. Ok. Do diálogo fraterno, naturalmente a pessoa é orientada ao passe e à palestra pública. Aí Naldo sai da palestra, vai para o passe, sai do passe, terminou as atividades da casa. E Alisson está ali de olho. Quando Naldinho está saindo, ele vem e me aborda novamente. Ô Naldo, tudo bom? E aí, como é que foi sua experiência? Você gostou? Foi bacana? Vai voltar? Primeira coisa que eu penso, ele sabe meu nome. Primeira coisa que isso vai ter de conotação é a importância representativa que Alisson tem lá. Poxa, o cara veio falar comigo, ele sabe meu nome, porque para nós isso é muito natural, mas para aquele que chega perturbado, cheio de espíritos lá fora, esperando ele para novamente intuir, para ele voltar para o mundo do desequilíbrio, isso é importante. Ele se sente acolhido, ele se sente visto, porque muitos de nós aí fora não somos vistos. Recentemente, eu não sei se vocês viram uma matéria de um professor de psicologia lá da USP, que durante 8 anos ele fez uma experiência de se vestir de gari. Você viu isso aí? E ele não era visto. Imagine, ele não era gari em São Paulo, era gari na USP, onde ele também era professor. 8 anos e não era visto. Vocês acham que é diferente aí fora e diferente daquele que chega aqui, batendo na porta da casa? Não é não. Essas pessoas têm, na doutrina espírita, muitas vezes, o último recurso para que vai separar ele de uma ideia suicida, das ideações suicidas. Quando ele já não tem mais, e principalmente no interior. Porque no interior nós temos o peso de ser visto como espírita, ou entrando numa casa espírita. E ainda existem grandes barreiras.
Eu brinco muito lá em Natal, quando o pessoal começa a colocar dificuldade do movimento espírita na casa, ele vai para o interior. Vai para o interior que você vai ver como é que vai ser. Aqui você não enfrenta determinadas dificuldades que o interior enfrenta. Gente sendo excluída da sociedade, gente não sendo mais convidado para eventos familiares, simplesmente porque colocou uma camiseta onde diz: a minha doutrina é espírita, mas a minha religião é o amor. Já vi gente dizendo, pia, olha, se escondendo, só para dizer mais ou menos que não é espírita. São interpretações. Então é muito difícil. Então, por essa dificuldade é que nós devemos de fato valorizar o ato do indivíduo chegar até a casa e sair. Entrada e saída. Entendeu? Então, quem é a pessoa que tem que estar na recepção? A pessoa que tem que estar na recepção é uma pessoa simpática. Uma pessoa simpática que tenha base doutrinária, principalmente do Evangelho. Principalmente do Evangelho. Pessoas que têm equilíbrio a tal ponto de, se for provocado, não aceitar a provocação. Porque quem está vindo está cheio de ideias, de espíritos que não querem que ele vá. São sócios, obsessores, às vezes amigos, que não querem. Às vezes são bebedores que bebem junto com ele, sócios no seu empreendimento alcoólico, não querem. Então, intui muitas vezes o indivíduo a provocar. Quem está na recepção tem que estar preparado para não aceitar provocações. Pelo contrário, tem que estar preparado para poder orientar essa pessoa. Então, primeiro passo, chegar antes na casa, 15 minutos no mínimo, fazer uma prece, entrar em harmonia com o plano superior, porque você não sabe quem é que vai bater a sua porta. Não imagine vocês que quem chega à casa espírita são religiosos. A maioria, na sua grande maioria, são pessoas doentes. Eu brinco muito com a minha mãe, porque ela diz: meu filho, você só vive em casa espírita, porque a casa espírita é um hospital, mãe. Se você é o doutor, diz: não, eu sou o doente em tratamento intensivo. É mais ou menos assim. Então quem chega perturbado, chega transtornado, chega cheio de problemas. Se não tiver uma recepção com base evangélica, com disposição de acolher, com um sorriso sincero, não é um sorriso de ator, mas um sorriso sincero, a pessoa vai perceber. Existe uma grande diferença entre simpatia e empatia. Nós precisamos de empatia. A pessoa entender que você se importa com ela. Olha o que é importar, é trazer para dentro. É você trazendo aquela pessoa para dentro dela, de você, coração. Sem isso é complicado. Eu já vi muita gente colocar a perder atendimentos por causa da recepção. Muitas vezes eu chego em casas que a recepcionista não me conhece e eu fico experimentando. Bom dia, boa noite. Olha, eu estou um pouco transtornado. Às vezes é verdade. Eu estou um pouco depressivo. Estou com as ideias suicidas aí, essa parte não é. O que você me orienta? Já tive respostas bem interessantes, do tipo: oxe, não tem nada a ver com isso. Vá falar com o outro. Dessa forma. Mas também já tive respostas
muito calorosas. Ah, amigo, você chegou no local certo. Não te preocupas que estás aqui sendo auxiliado e nem percebes. Daqui, iremos te ajudar num roteiro onde você vai encontrar-se. É bem diferente, né? Temos que trabalhar essa perspectiva. Por isso, quando vocês encontrarem por aí alguém que menospreze aquela pessoa que está na recepção, fale com ela algumas coisas do tipo: olha, a recepção é a porta de entrada. Uma recepção bem feita para alguém pode significar um novo trabalhador para o movimento espírita, um novo trabalhador para as fileiras do Cristo, alguém que vai sair de uma condição de desequilíbrio para a condição de agente multiplicador do Evangelho de Jesus. E quem pode fazer a diferença é quem está na recepção. Parece que eu estou valorizando demais, mas não é. Não é. Já vi depoimento de pessoas que não era numa recepção, mas de uma pessoa que ela conseguiu muita coisa na vida, no campo material, equilíbrio e paz. E não é uma história espírita não, mas ele dizia que o que fez a diferença na vida dele foi um gesto de um outro aluno quando ele tinha 8 anos de idade. Ele ia para a escola e ele também não era visto, porque ele era muito tímido. E ele começou a ter ideias suicidas aos 8 anos. E no dia que ele tomou a decisão de quando voltasse da escola cometer o suicídio, atravessando a rua, todos os livros dele caíram, ele tropeçou. E um outro coleguinha que vinha do lado dele, que não falava com ele, que nunca tinha contato, foi lá e ajudou, pegou todos os livros dele, olhou para ele, aí disse: vamos para a escola, você não percebe que todo dia eu lhe acompanho? Ele diz claramente que o que mudou a vida dele foi aquilo ali. Dali ele tirou a ideia de suicídio, depois nunca mais viu também esse garoto, cresceu, mas aquilo não saiu. Olha que interessante, uma bobagem, né? Parece uma bobagem, mas que fez toda a diferença na vida espiritual de alguém. E por que eu falo vida espiritual? Porque um ato como o suicídio, ela não tem implicações só nesse campo, só nessa existência, mas em outras também. Então, muitas vezes, uma palavra só faz a diferença. E essa palavra, pode ter certeza que pode estar na recepção. Ok? Mais alguma pergunta?